Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. E desde o início deste mês de maio, qualquer cliente de instituição financeira do país pode transferir a dívida referente a financiamento imobiliário de uma instituição financeira para outra. Pois é, a portabilidade vale para todo tipo de crédito, seja consignado, crédito pessoal, financiamento de automóveis, entre tantos outros. Para o Banco Central, a portabilidade eletrônica de crédito visa estimular a concorrência no setor e permite que os clientes tenham acesso a melhores taxas e condições de pagamento. A possibilidade de transferência de crédito já existe no Brasil desde 2006, mas somente agora foram estabelecidos os parâmetros para essa prática. Renegociar financiamentos pode significar diminuir tempo de pagamento de dívidas com taxas de juros mais baixas. Mas como conseguir o melhor resultado dessa negociação? Então fique ligado para saber os detalhes no programa de hoje, em que a gente recebe aqui no estúdio, para essa conversa, o Marcelo Anashi, ele que é coordenador e professor do curso de Ciências Econômicas da Mackenzie Rio. Também com a gente aqui no estúdio está a Soraya Panella, ela que é coordenadora de atendimento do PROCON do Rio de Janeiro. E logo mais a gente também fala aqui com o Anselmo Araújo, ele é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da nossa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você está em dúvida se faz ou não uma portabilidade, mande sua dúvida para a gente que respondemos na sequência aqui. Então, pela internet, você já sabe, tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles eu mostro para você agora, é o facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra já essa postagem aqui, ó, o cidadão fazendo suas contas, aqui vendo se vale a pena fazer a portabilidade. Então, curta, comente, compartilhe esse post e deixe registrada aqui a sua questão. Também pela internet, outro canal de comunicação com a gente aqui no estúdio é o Twitter. Então marque aí a sua pergunta com o perfil @canalfutura. Ou ainda ligue para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu começo o nosso bate-papo aqui. Bem-vindos. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Marcelo? Bem-vindos à Conexão. Quero começar ouvindo do Marcelo, que é especialista em economia, entende bem aí na hora de fazer essa transferência dos cálculos. O que a pessoa tem que levar em conta na hora? Marcelo, muitas vezes o banco 2, lá o novo banco, oferece uma proposta, os juros são mais baixos, e a pessoa, juros mais baixos vai significar um valor menor da minha conta. Mas não é só isso que deve ser considerado na hora de fazer a portabilidade. Boa tarde, Cristiano. A gente tem outros custos envolvidos nesse tipo de operação, né? Você, na verdade, vai ter a feitura de um novo contrato, né? Você tem também uma reavaliação de imóvel, você tem um custo de subrogação, né? Que você, na verdade, está fazendo um novo contrato e está, na verdade, passando isso pelo cartório e tem que ser levado em conta. Você tem taxas de administração, você tem a questão do risco e do seguro do imóvel. Então, esses custos todos eles estão internalizados no que a gente chama de custo efetivo total. Então, é importante que o consumidor peça o CET, o custo efetivo total da operação. Por quê? Porque esse custo efetivo total consegue, junto com essa nova resolução do Banco Central, permitir uma melhor homogeneização, né, na hora de você comparar, né, que você falou de banco A com o banco B, para ter certeza se realmente você está tomando a melhor medida. Então, o banco que vai fornecer esse custo de fato para você poder comparar aí a primeira instituição com a outra, e depois que você faz essa solicitação, os bancos têm um prazo também. A gente fala um pouquinho mais sobre esses tempos todos que você vai ter que ficar atento também para saber se vale a pena fazer essa transferência. Agora, Soraya, lá no PROCON, no Rio, vocês recebem muitas reclamações do pessoal que trocou de banco e acabou não fazendo um negócio tão bom? Não, em relação à portabilidade, a coisa ainda está muito fria, vamos dizer assim. Eu acho até que o consumidor ainda está um pouco desconfiado. Isso é normalíssimo. Eles não mergulham de imediato nas decisões. Eles costumam ainda ficar observando, vamos dizer assim. O meu exemplo que eu posso citar, que melhorou bastante dentro do PROCON, é a questão do crédito consignado. Nós tínhamos uma procura muito grande na questão deles solicitarem os boletos de antecipação de dívida, porque era muito interessante a venda da dívida de uma instituição para outra. Lembrando só, o crédito consignado, aquele que já vem descontado ali no contra-cheques do trabalhador que tem carteira assinada. Exatamente. E o que ocorria à época? Essa troca da instituição financeira gerava para eles
como eles mesmos chamavam, um troquinho. E esse troco é que era o atrativo. Só que muitas vezes eles não estavam realizando um bom negócio. E isso gerava o superendividamento. Então, hoje eu olho para essa nova resolução com bons olhos, porque eu vejo que o principal objetivo dela foi reduzir o endividamento. Quando o consumidor busca pela venda, vamos chamar assim, pela troca, e onde nessa troca ele vai ter uma redução de juros, e muitas ocasiões pode haver até uma redução de tempo, por questões financeiras mesmo, porque vai diminuir, eu acho isso muito bom, muito bom. Muito bem. Bom, tem uma campanha que o Banco Central do Brasil está divulgando na internet, com um vídeo bem ilustrativo. Eu vou mostrar para você de casa agora, para a gente poder saber um pouco mais sobre essa questão da portabilidade de bancos. Vamos rodar aí. Muito bom. Que cara é essa, seu Tarcísio? Você já comparou os juros que você está pagando nesse banco com os de algum outro banco? Muito bem. Bom, tem uma campanha Boa. que o Banco Central do Brasil está divulgando na internet, com um vídeo bem ilustrativo. Vamos ver um A gente está com uma questão do áudio que eu vou resolver para você rapidamente, para a gente poder assistir a esse vídeo com todas as informações disponíveis. Está aqui no ponto, vamos rodar de novo então, vamos lá. Que cara é essa, seu Tarcísio? Você já comparou os juros que você está pagando nesse banco com os de algum outro banco? O que está escrito aí? Boa, era sobre isso que eu ia falar, da portabilidade do crédito. Eu vou tentar explicar. Qualquer coisa, o Francisco aí conta o que ele leu no jornal. Funciona assim. O seu Tarcísio pegou o empréstimo em um banco, mas o custo está maior que o de um empréstimo igual em outro banco. Assim, ele deve pedir ao banco onde já tem um empréstimo o saldo devedor e o número de parcelas. Depois, ele deve checar com um outro banco se ele concorda em assumir essa dívida e quitá-la com o primeiro. Uma vez quitada a dívida pelo segundo banco, o seu Tarcísio passa a dever a esse de custo mais baixo, sem precisar de nenhuma intermediação. Mas, se preferir usar os serviços do agente autorizado pela instituição financeira, o senhor não tem que pagar nada mais por isso. O mais importante é conferir se fazer a portabilidade é vantajoso, comparando o número de parcelas, o valor das prestações e o valor total a pagar nas duas instituições. Viu, seu Tarcísio? É conversando que a gente se entende. Visite o site do Banco Central e obtenha outras informações. Muito bem, acho que a gente consegue entender bem o passo a passo, né? Assistindo esse vídeo em animação, você consegue ver de fato essa comparação tão importante, né, antes de você tomar essa decisão. Mas agora eu chamo para a nossa conversa o Anselmo Araújo, que é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Anselmo, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo tranquilo, agradecemos aí pela oportunidade e estamos à disposição para esclarecer o que for necessário. Muito bom, Anselmo. Então, essa medida, né, visa estimular a concorrência no setor. Aí eu pergunto a você, qual o principal benefício pensado pelo Banco Central para os clientes, né, no momento que ele decide fazer essa portabilidade? Sim, bom, a portabilidade ela já existe desde 2006. Só que não havia uma uniformidade de procedimentos que os bancos utilizavam para fazer a portabilidade. Então, com essa medida, foi criado um sistema que deve ser usado obrigatoriamente pelos bancos para troca de informações. Esse sistema, ele permite maior transparência para o cliente e maior racionalidade na competição entre os bancos. Então, para o cliente, a grande vantagem é que basta ele negociar uma operação de crédito com algum outro banco, de forma que ele só precisa fazer isso. Na medida em que ele negociou a contratação de uma operação de crédito para liquidar a operação anterior, ele não precisa mais voltar ao banco. Os próprios bancos vão se entender entre si para realizar a portabilidade. Agora, a gente tem que ressaltar também, Anselmo, uma questão do tempo, né? Eu sei que tem um prazo de 5 dias a partir do momento em que o cliente solicita os seus dados pelo banco atual para que passe para o novo banco que está prospectando esse novo cliente. Explica para a gente essa questão dos prazos. Sim, exatamente. Na medida em que houve digamos, um acordo com o novo banco para a concessão de um crédito, né, para liquidar o outro crédito, então esse banco vai enviar uma mensagem por meio desse sistema eletrônico obrigatório, dizendo para o outro banco, olha, o fulano de tal
está querendo ser meu cliente, eu vou liquidar a operação que ele tem aí nesse banco, né? Aí ele, obviamente, tem que identificar essa operação, né? O cliente tem que informar o novo banco qual é a dívida que ele tem. Aí esse novo banco vai ter 5 dias para procurar esse cliente, né? Vai ter 5 dias para procurar o cliente para tentar reter esse cliente, né? Então, o banco novo envia essa informação para o outro banco, né, o banco original, e esse banco original vai ter 5 dias para fazer uma contraoferta para o cliente. Se ele conseguir reter esse cliente, oferecendo condições melhores, então ele vai informar para o banco que ele conseguiu reter o cliente. Se ele não conseguir, ele vai informar o saldo devedor, com base no qual o banco vai mandar os recursos, né, por meio de uma transferência eletrônica para a liquidação da operação anterior. Ou seja, para esse banco é fundamental essa oportunidade de tentar reter o cliente. Para poder fazer uma contrapartida, né? Tentar segurar o seu cliente ali, já que inicialmente foi o banco de escolha do cliente em começar essa dívida, esse financiamento. Eu quero aproveitar e mostrar aqui para você de casa o site do Banco Central, onde você pode ter todas as informações, tem um setor inclusive aqui de perguntas e respostas. Então você acessa aí o bcb.gov.br para tirar todas as suas dúvidas. Também tem um link aqui no site do Banco Central para o vídeo que a gente mostrou há pouco aí, para você assistir novamente esse passo a passo. Eu volto a falar com o Anselmo Araújo daqui a pouquinho. Eu quero ouvir aqui do professor Marcelo de que forma essa medida de transferência de dívidas, né, de financiamentos, de créditos consignados e outras opções, isso pode, de certa forma, ter um reflexo nesses índices de inadimplência que a gente tem tão altos no Brasil atualmente? Sem dúvida, né? Se você cria condições para uma melhor concorrência dentro desse mercado, desse setor, né, você tem uma tendência, de repente, numa redução de custo, evitar uma possível um aumento de inadimplência, né? Como colocou aqui a colega do PROCON, você tem com a questão do crédito consignado, algumas instituições financeiras tinham seus representantes aliciando, no bom sentido, os seus clientes e outros que chegavam às agências bancárias, né, oferecendo, né, uma portabilidade, não era uma portabilidade, na verdade era transferir, né, a sua consignação para uma outra instituição financeira e achavam que estava fazendo um bom negócio. Com essa regulamentação agora, você tem uma maior clareza da operação, né, porque você tem um custo efetivo da operação, você tem toda uma regulamentação que os bancos precisam seguir e que isso blinda um pouco o consumidor e que os protege no sentido de não haver surpresas. É sempre bom, né, estar bem informado aí antes de assinar um novo contrato para não ter essas surpresas desagradáveis. Na verdade, você acaba aí entrando numa de passar a sua conta, a sua dívida de um banco para o outro, achando que vai pagar menos e acaba criando um problema ainda menor, né, Soraya? Essa questão da inadimplência, infelizmente, a gente acompanha muito aí o brasileiro se endividando cada vez mais, e aí vê talvez a portabilidade como uma opção de diminuir essa dívida, tentar desafogar um pouco o orçamento da família. Então tem que, de fato, colocar tudo ali na ponta do lápis, fazer uma planilha, comparar bem para ver se vale a pena. Sim, o grande ponto positivo dessa resolução, sem dúvida, é a concorrência. Isso aí é ímpar, não há qualquer discussão quanto a isso. Porque esse prazo, que é tão curto de 5 dias, vai gerar uma ânsia muito grande entre eles em disputar, exatamente, para disputar aquele consumidor, que pode ser um futuro promissor para cada instituição. Mas o importante é que o consumidor tem que ficar também bem atento, porque pode, num primeiro momento, ser muito atraente e, num futuro, a médio e longo prazo, o consumidor não consiga arcar com aquele comprometimento e gerar esse endividamento. Hoje, o mercado financeiro, ele está muito acessível. É muito fácil hoje você adquirir um empréstimo, é muito fácil hoje você ter acesso às instituições bancárias, é muito fácil hoje você ter um talão de cheque, todo mundo tem um cheque especial e isso vai facilitando muito o consumo. E as pessoas deslumbradas, porque nós somos deslumbrados e a gente consome. E vai chegando um ponto em que a gente fica muito sufocado e gera um endividamento. Então, assim, é muito boa a resolução no sentido da concorrência, mas ainda assim o consumidor tem que ficar bem atento no sentido de que a médio e longo prazo pode não ser a solução dele.
Soraya, você falou essa questão do deslumbramento, né? A gente sabe que, como você bem pontuou, o acesso ao crédito tem aumentado nos últimos anos no Brasil. Agora é importante frisar de que dinheiro custa dinheiro, né? Se o banco está emprestando dinheiro para você comprar, seja a sua moto, o seu carro, seja o seu imóvel, a casa própria, que é o sonho de tantos brasileiros, você vai ter que pagar, de certa forma. E isso não existe milagre também. Você pode até renegociar a sua dívida. Agora, se você encarou aí um financiamento, uma dívida por 20, 30 anos, você pode até diminuir um pouco o prazo, mas aquele valor, de certa forma, você vai ter que pagar em algum momento. É porque, na verdade, Cristiano, o que acontece? Tudo gera custo. Então, se eu vou refinanciar essa minha casa, vou fazer essa portabilidade. As pessoas esquecem que atrás da portabilidade vem tantas outras despesas. Manter uma casa gera despesas, o carro é mais um filho, não é isso? Então a gente está sempre com despesas. Então, num primeiro momento, eu tenho condições de arcar, eu vou financiar meu carro, eu vou ter meu carro zero, primeira vez que eu compro um carro. É uma felicidade. Só que atrás disso vem combustível, vem o seguro, vem todas as demais despesas. A vaga de garagem, estacionamento. E você se empolga, e você quer trabalhar todo dia de carro, você enfrenta um engarrafamento, você desgasta o seu carro, você precisa de manutenção. Bom, enfim... tudo gera uma despesa muito grande, é uma capa, um banco de couro que eu quero colocar, é um adereço a mais ou a menos. Enfim, a gente tem sempre que pensar a médio e longo prazo, porque num primeiro contato é fantástico. A gente abraça satisfeito e diz, nossa, eu consegui. Só que quando você vai analisar a médio e longo prazo, fica um pouco mais difícil. Então, é importante que, apesar da facilidade da portabilidade, e ela é fantástica no nosso entendimento, ainda assim o consumidor tem que ficar muito atento. Muito bom. Quero voltar a chamar agora o Anselmo, representante do Banco Central, que conversa com a gente diretamente lá de Brasília. Anselmo, de que forma o Banco Central vai acompanhar essas transações, né? Como você já bem citou, isso tudo tem que ser feito eletronicamente, não pode ser nenhum tipo de boleto que a pessoa vai ter que ir lá pagar, isso tem que ser feito via digital, até como uma forma de segurança. Agora, em caso de algum tipo de demora nesse processo, que passe desses 5 dias, os bancos estão sujeitos a algum tipo de punição, algum tipo de multa, se tentarem emperrar esse processo, que a princípio deve ser mais fácil a partir de agora? Sim, esse sistema, além de permitir maior facilidade ao cliente e permitir uma competição entre os bancos de forma mais racional, ele também permite uma supervisão pelo Banco Central, porque o sistema guarda a troca de informações entre bancos que nós podemos acessar e verificar como estão se comportando. Então, qualquer descumprimento desses prazos, das regras do sistema, o Banco Central fica sabendo e pode atuar. Qualquer norma do Banco Central, do Conselho Monetário, que for desrespeitada, a legislação, inclusive, ela está sujeita às penalidades previstas na legislação, na Lei 4.595. Então, com esse sistema, ou seja, esse sistema permitiu também uma maior transparência para o supervisor, né, para o regulador, de forma que nós achamos que é um avanço bastante importante que vai, de fato, melhorar, permitir que as pessoas tenham instrumentos para achar a oferta, né, de crédito que melhora apenas seus interesses. Nós, inclusive, entendemos que é importante que as pessoas não verifiquem apenas, muitas vezes, só o custo do crédito, porque muitas vezes o custo pode ser vantajoso, mas os bancos são prestadores de muitos serviços, né? Serviços de transferência, de investimento, de poupança, de conta corrente, né? Então, é importante que muitas vezes a pessoa tem que avaliar o seu relacionamento com um banco de forma maior, entender o seu pacote de serviços como um todo, né? Todos os serviços que acaba utilizando ou não desse banco aí, para ver qual a melhor opção no seu orçamento no fim do mês. A gente está, infelizmente, já encaminhando para o finzinho do programa, mas quero agradecer muito aí o Anselmo Araújo por conversar com a gente, representando o Banco Central. Obrigado, Anselmo, e boa tarde para você. Nós estamos à disposição de vocês. Precisando, podem contar conosco. Muito obrigado, um abraço para você. Igualmente. Marcelo, essa questão que o Anselmo apontou é fundamental da pessoa muitas vezes pensar, né? Quando ela vai mudar de banco, tem todo um pacote de serviços, né? Tem a taxa de manutenção da conta corrente, se ela recebe ou não salário naquela conta, aí tem o valor do cheque, tem o número de saques que pode fazer. Então, isso são vários serviços que vão, no fim das contas, ali fazer uma diferença.
É importante que o consumidor saiba que ele não, na verdade, não entra em nenhum tipo de custo para esse tipo de portabilidade. Não pode custar, na verdade, nada pode custar extra, nada. né? O importante é que o consumidor tome ciência que ele agora, na verdade, ele tem um poder de barganha. Então, ele pode negociar com o banco. Né? E ao ter o poder de barganha, ele vai ensejar das instituições bancárias um maior cuidado no trato, no relacionamento. E vai exigir que não só seja um relacionamento, não só para um produto individualizado, né? Mas um relacionamento de melhor acolhimento, de cuidado, de prospecção de cliente. Por quê? Porque, na verdade, se a gente olhar assim, o banco está perdendo um cliente com investimento, com financiamento. Será que ele está perdendo só isso? Ele pode estar perdendo um bom cliente, que aí vai o consignado, vai a conta do salário, vai o cartão de crédito, enfim, vai muita coisa. Até mesmo porque as pessoas preferem, né, ter os seus produtos todos ligados a um determinado banco. Muito bem, eu quero mostrar para você de caso o site do PROCON aqui do Rio de Janeiro, mas você de qualquer parte do Brasil pode buscar aí o site do PROCON que atenda no seu estado. Aqui do Rio é procon.rj.gov.br. A gente já está encaminhando para o finzinho, mas quero ouvir da Soraya, então, de que forma o PROCON pode prestar um auxílio a esse consumidor que sentir que tem alguma coisa errada aí nesse processo da portabilidade, Soraya? É sempre importante que, se o consumidor estiver em dúvida, em primeiro momento esclarecer a dúvida, não assinar qualquer documento, não realizar as tratativas e buscar o esclarecimento. Isso é muito importante e o PROCON está lá com portas abertas para esclarecer. Eu queria pontuar um assunto que nós não abordamos, mas que eu acho importante para esclarecer o consumidor. Quanto às tarifas, que foi comentada, mas, porém, não foi efetivamente informado ao consumidor que, na transferência de crédito, ele não sendo cliente daquela instituição, ele paga a tarifa de cadastro dele como pessoa física ou jurídica naquela instituição. Porque, assim, a gente está sempre informando, a portabilidade não se paga nenhuma tarifa, não se paga nada. Realmente, pela portabilidade, não. Mas pelos outros serviços desse pacote, mesmo a avaliação do imóvel, no caso de uma transferência de um crédito imobiliário, e tem os custos bem altos, muitas vezes. Então, é importante esclarecer isso, porque quando se diz não se paga, o consumidor já vai achando que ele vai fazer a portabilidade e vai sair ileso. E não é bem assim. Então, por isso que a gente está dizendo, não paga pela portabilidade, então tem que avaliar todo o pacote de serviços para ver se vale a pena comprar esse pacote. Exatamente. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas obrigado, Soraya, obrigado, Marcelo, pela presença aqui hoje comigo no Conexão. Você de casa, então, fique atento aí a essas dicas, leia bem o contrato, faça os seus cálculos para acabar não trocando uma dívida por outra ainda maior. Bom, espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, no Conexão Futura, ou nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.